De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o historiador, professor de história e o idealizador, organizador desse livro, Histórias de Novo Hamburgo, 90 anos, o Luiz Antônio Gluger Maronese, professor que organizou esse livro, que compilou essa série de materiais acadêmicos, né, que foram desenvolvidos, e mais algum trabalho especialmente desenvolvido para essa obra, uma referência histórica que é nossa para sempre, né, professor? O ser humano é um ser histórico. Como é que a gente fica dentro da nossa história e dentro da nossa consciência em relação a essas duas provocações que eu lhe fazia antes da gente ir para o intervalo? Por que Novo Hamburgo deslanchou, economicamente falando, e São Leopoldo seguiu dentro de uma lógica mais, no mínimo, mais pacata, vamos chamar assim? E eu não sei se o senhor quer emendar ou ele reforça a pergunta depois. Esse estigma da Manchester brasileira, isso aí é uma coisa que a gente deva se orgulhar? Ou esse é um fardo que a gente tem que carregar porque ele não é de todo verdadeiro? Eu vou tentar responder misturando essas duas questões, né? Eu até não conheço muito bem a história de São Leopoldo. Eu me dediquei mais a Porto Alegre e Novo Hamburgo. Né? Mas quando uma cidade constrói uma identidade forte, uma sociedade, uma comunidade, e aí a sua cidade constrói uma identidade forte, que foi o que Novo Hamburgo fez a partir daquelas origens imigrantes, depois reunindo algumas ideias muito fortes nos anos 10 e 20, de progresso, de indústria, de modernidade, e essa elite local, construindo um jornal para alimentar essas ideias, criou, me parece, essa leitura que o livro traz também, um conjunto muito forte de valores, uma identidade que une e projeta essa cidade. Então, essa união, me parece que essa união e essa construção da Manchester acabou sendo extremamente útil, essa Manchester idealizada e buscada, e que chegou a ser, vamos supor, nos anos 70, uma fortaleza de produção. Lembrando que a Manchester é a cidade do Reino Unido, lá que tem uma história, inclusive, bem parecida com a nossa, né? Exatamente. Também foi a derrocada, né? Uhum. Porque quando eles falavam em Manchester aqui, né? Quando eles falavam em Manchester aqui, que nós éramos... Manchester era uma grande cidade lá, importante. Industrializada. Né? Só que a indústria, ela foi o ícone da modernidade durante muito tempo, mas agora não é mais. A gente vive um momento pós-industrial, digamos assim. Perfeito. Né? Então, eu não acho que o fato de ter construído essa identidade industrial seja um fardo, porque foi útil, importante durante muito tempo. E sempre quando há uma crise, um grupo, uma cidade, enfim, um determinado país, às vezes tem que refazer o seu projeto em cima daquilo que tinha. Então, Novo Hamburgo conseguiu muito, entrou em crise, vai ter que reprocessar esses elementos para reelaborar seu projeto, digamos assim. Então, é claro que não vai mais se pensar como uma Manchester, até porque não é hoje o caminho. Perfeito. O caminho é buscar uma ampliação nos serviços, no universo cultural, que vem conseguindo através, por exemplo, do teatro, da universidade e outros. Restaurantes interessantíssimos, se não falar só da universidade, me chama a atenção, eu moro em Porto Alegre, mas tem restaurantes mexicanos aqui, tem restaurantes interessantes, pubs interessantes, que é uma cidade que, pela dimensão, ela tem um cosmopolitismo bastante avançado por tamanho da cidade, certo? Então, claro que, por um outro lado, se alguém se apegar apenas a essa crise da Manchester, isso pode ser um fardo. A cidade deixou de ser uma grande potência industrial. As piadas que Novo Hamburgo faz consigo mesmo, no Vale do Latinha, dos buracos nas ruas, uma autocrítica tão, no meu conceito, exagerada, que nos deprime muitas vezes ao olhar para esse cenário, né? Mas eu acho que um pouco da cultura brasileira, o porto-alegrense adora Porto Alegre, mas faz uma série de críticas. O brasileiro, em geral, fala mal do Brasil o tempo inteiro. Não é uma qualidade nossa essa, então. Exatamente, eu acho que é uma coisa do país, porque na verdade Novo Hamburgo, ela tem algumas especificidades culturais, mas é uma cidade brasileira. Perfeito. O alemão aqui se transformou em brasileiro, entende? Tem ele reprocessou aqueles elementos e foi pegando vícios e virtudes que foram sendo construídas na história do Brasil.
Agora, se todo brasileiro fala mal do Brasil, se aparecer 2 argentinos falando mal do Brasil, a gente vai dizer, não, só um pouquinho. Podem falar mal do Brasil. Verdade, professor. Então, se eu chegar aqui e começar a falar mal de Novo Hamburgo para o pessoal daqui, vai apanhar. Eles vão me dizer, não, Novo Hamburgo é ótimo, não sei o quê. Então, é um pouco da nossa cultura fazer esse tipo de coisa. Que isso? Tu veio de fora para falar para mim? Vai falar mal aqui? Não, eu posso falar. Falar mal de Novo Hamburgo só eu posso. Então, eu acho que é a cidade que vem crescendo, eu acho que, claro, a gente vive na história, a cultura é uma grande ilusão, certo? A cultura é, por definição, um mundo simbólico, a gente vive num mundo de ilusões, é a grande Sansara lá dos indianos, a gente sabe disso, mas é indo atrás de ilusões que a gente se move. Então, eu acho que talvez seja o momento de Novo Hamburgo criar novos projetos, eu acho que talvez isso, a gente está tendo uma crise de futuro, entendeu? O que queremos? Mas às vezes a gente fica com o sentimento que o bonde da história está passando e a gente não pegou ele e perdeu outras vezes. A chegada do trem, que podia estar aqui há 30 anos atrás, da indústria do conhecimento, que poderíamos ter desenvolvido lá quando o Tecnopuc começou, quando a Unicinos teve também o seu polo de informática. Talvez esse seja o problema da ideia da Manchester. Bom, já sou grande. Eu já sou ótimo. Não precisaria disso. Por exemplo, esse é o meu negócio. Pensa na história dos jogadores de futebol. Eles com 25 anos estão ricos. Eles não pensam em fazer absolutamente nada. Aí quando acaba a carreira, a maior parte fica pobre. Então esse é o problema. É aquela história do avô que tinha muito dinheiro, do pai que era nobre e o filho pobre. Quer dizer, eu evoluo com o ordem desses temas porque eu sei que, além de ser professor, historiador, estudante da história, pesquisador, também permeia a antropologia e a sociologia como ciências que te agradam, né? O nosso curso, nosso programa de mestrado e doutorado em processos e manifestações culturais, ele se propõe e se propôs desde o início a ser interdisciplinar. Então, as nossas pesquisas são sempre, normalmente, cruzando áreas. Essa é uma coisa da inovação que a gente tem ali. Acreditamos nisso. O grande filósofo Edgar Morin, nos anos 70, 80, ele fez essa crítica ao mundo acadêmico. Ele disse, olha, a especialização demais, ela cega. Quando a gente começa a misturar as coisas, as partes e os todos, a gente consegue ver muito mais. Então, sem dúvida, aí nós temos antropologia, história, sociologia. Vamos puxar aqui um pouquinho, Animosidades entre Novo Hamburgo e São Leopoldo na pré-emancipação, escrito pela Roswitha Weber. Roswitha é uma grande historiadora da Fevale, uma colega maravilhosa. Primeira introdução, evidentemente, o primeiro capítulo. Eu faço uma introdução comentando essa questão da história, a cidade na história e tentando ver as tradições culturais que chegaram a Novo Hamburgo, até a partir dessa cidade do norte da Europa, que inventou o capitalismo. Acho que Novo Hamburgo herdou um pouco essa coisa do burgo do norte da Europa. Depois a Roswitha vai tratar, a Roswitha é excelente esse texto, até eu agradeço sempre a ela, ela fez exclusivamente para o livro, ela vai lidar com essa questão que é o rompimento, essa separação. Então todo o processo de emancipação ele é sempre um pouco, ele gera uma animosidade. É cultura, né? É da cultura. Então assim, quando um país se separa de outro, ele passa a ter necessariamente que manter um discurso de diferença. Então, Novo Hamburgo se separa de São Leopoldo e vai construir um discurso de diferença. Nós não somos São Leopoldo, nós somos isso, somos aquilo, São Leopoldo é outra coisa. Então, ela explora muito bem essa questão. E logo depois vem a mulher hamburguense nos anos 20 e 30 e o jornal 5 de Abril, Representações Construídas. E depois eu vou emendar para falar ainda do 5 de Abril. No imaginário e relações de trabalho do jornal 5 de Abril, o discurso da cidade industrial harmônica de Novo Hamburgo nos anos 20 e 30. Aqui entra exatamente isso que o senhor está referindo, né, professor? E a gente tem um discurso criado lá e muito fomentado exatamente por um veículo que une. Né? Esse veículo tem um papel gigantesco na história cultural de Novo Hamburgo. Do ponto de vista, assim, claro, ele é conservador, ele tem um projeto muito claro de unir, foi feito por um grupo de industriais, intelectuais, quer dizer, a elite da cidade, mas ela assume esse papel, nem todo lugar consegue ter isso. Faz um jornal onde... Ele é formatador, mas ele é desenvolvimentista para todos, ele é includente. Exatamente, ele vai dizer, não, somos todos uma coisa só. Claro, se por exemplo, se eu tivesse uma visão aqui, digamos, marxista, eu diria, não, um jornal terrível, porque ele vai tentar esconder as diferenças de classe. A gente tem esse texto onde a gente mostra, ele tenta esconder, vai dizer que
que greve não existe, certo? O jornal faz um papel conservador nesse sentido, mas ele consegue um resultado muito grande na medida em que, de fato, gera uma identidade, um ethos muito forte em Novo Hamburgo. E isso torna qualquer país ou cidade mais forte quando tu tem uma identidade forte, com erros e defeitos. Aquela questão da Manchester, eu sou o máximo, bom, isso também gera problemas, mas gerou uma série de benefícios. Então, sem dúvida, esse jornal 5 de abril, que vai de 27 ali até 62, é um jornal que vai cumprir um papel no sentido de trabalhar o imaginário, trabalhar o ethos, dizer, bom, Novo Hamburgo é isso, Novo Hamburgo tem esse projeto. E claro que nem todo mundo vai aceitá-lo exatamente, embarca nessa canoa, mas, sem dúvida, os efeitos parecem ter sido muito claros, né? A partir desse jornal. Eles tentaram algo que conseguiram, na minha opinião. Eu posso estar errado, mas acho que eles conseguiram, para o bem e para o mal. Agora, é interessante analisar na história o papel dos meios de comunicação, porque à medida em que surgem, eles vão ser decisivos na história. Então, o rádio, o jornal. Então, a própria história começa a trabalhar isso como fonte, e o livro tem nos meios de comunicação, principalmente no 5 de abril, uma das grandes fontes para a pesquisa. Porque também o jornal vai deixar lá seus exemplares guardados. Então, isso nos permitiu, por exemplo, trabalhar a questão da mulher. Algumas colegas minhas pesquisam. Porque hoje, por exemplo, a Cláudia Chemes, a Catiúcia Cabreira Mendes, a Magna Lima Magalhães escrevem sobre a mulher hamburguês. Exatamente. Depois a Cláudia Chemes, o senhor e o Norberto Kuhn Jr. escrevem sobre imaginárias relações de trabalho. E ambos, e depois o outro texto também, são todos eles extraídos, principalmente do 5 de abril e das crônicas do Hercílio Rosa, que eram publicadas no 5 de abril. Que é depois a cidade de Hercílio Rosa, Crônica Imaginária de Novo Hamburgo na década de 1940. Esse autor, deixa eu até fazer um comentário, o Hercílio Rosa se sabe pouco da vida dele. Ele é um cronista, né? Ele é um cronista, se sabe pouco da vida dele. Mas não era de Novo Hamburgo, também não tem nenhum sobrenome germânico. Perfeito. Ele publica mais de 500 crônicas, compiladas pelo Selbach. Que roubou o material lá da família dele, não sei se ele te contou essa história. Não. Ele contou essa história daqui, ele pediu emprestado, eles não iam fazer nada com isso, iam acabar indo para o lixo, ele disse assim, só um pouquinho, vamos entregar isso para o arquivo público municipal. Não foi um roubo exatamente, foi uma coisa organizada ali e que possibilitou que a família dele não tivesse material em mão, mas que tivesse preservado para a nossa cultura. Isso é um trabalho importante, eu não sei exatamente como isso se deu, mas esse é um dos trabalhos dos historiadores, tentar manter as fontes para que outros possam, mais adiante, e o Selbach fez um trabalho excelente nesse sentido, compilando essas crônicas, e a gente pôde trabalhar muito em cima já dessa compilação, porque elas estão lá, estão resguardadas, estão num veículo digital também, então o 5 de abril e o Hercílio nos forneceram muitos elementos para a construção de análise de diferentes âmbitos, a questão da mulher, a questão do trabalho em Novo Hamburgo, essa ideia de que a harmonia, de que não existe greve, quer dizer, é uma construção extremamente conservadora, mas que funcionou em grande parte. Claro mas que não era verdadeira? Não, totalmente não. Porque, na verdade, o jornal nunca está falando da verdade. Ele está construindo um discurso que ele entende que deva ser o verdadeiro. Ninguém fala a verdade. A verdade não existe. O que existe são muitas versões que, por questões políticas, por jogos de poder, conseguem ter maior efeito ou menor efeito. Porque nunca está se falando exatamente da verdade. Até porque a gente não tem como saber isso. Perfeito. Eram motivações que estão ocultas, estão na cabeça de jogos de outros. Jogos de poder. Por exemplo, essa elite que é dona do jornal vai construir um discurso, por exemplo, no caso do trabalho. Vai dizer, não, aqui não existem greves, todo trabalhador e o patrão se dão super bem, aqui é uma tranquilidade. Claro que é uma invenção, mas isso vai, de certa maneira, afetando os ânimos, no sentido de colaborar com uma certa harmonia. Mexeram nas leis esses dias, dizendo que tudo certo, eles vão se entender. Quer dizer que daqui a 30 anos o senhor vai voltar aqui para contar que não deu tão certo assim. Pois isso é de pré-Vargas, né? Isso é pré-Vargas. Agora nós vamos... Identidades relacionadas ao espaço geográfico, a nação brasileira e a cidade de Novo Hamburgo, de 27 a 45.
com Alexander Kerber, Kleber Prodanov, depois o Patrimônio Hamburguense, a relação entre o passado e o progresso, também escrito para o livro, pela Roswitha. Eu tenho a impressão que esse artigo ela já tinha publicado em algum lugar, ela deu uma reprocessada. Né? Luz, Câmera, Diversão, a trajetória das salas de cinema de Novo Hamburgo entre as décadas de 60 Esse e 2000. artigo, por exemplo, é extremamente interessante porque tu lembras que os cinemas eram cinemas de rua. Né? Quando a gente falava da cidade original, o cinema tinha um papel muito grande na medida em que as salas estavam coladas às ruas. As pessoas entravam, saíam, muitos encontros, namoros e brigas, enfim, ocorriam até nas filas dos cinemas. A pessoa saía do cinema, depois ia para um café, ia para um restaurante para jantar, para conversar. Né? E isso era a lógica que funcionou até os anos 60. Aí a TV entra fortemente, há uma decadência do cinema, então elas resgatam aí essas sociabilidades proporcionadas, né, esse artigo resgata isso, proporcionadas pelo cinema. Isso também aconteceu muito parecido em Porto Alegre, na verdade em quase todos os lugares. O Cinema Paradiso, aquele filme clássico dos anos 90, mostra isso também. Né? Então há aí, por exemplo, as novas gerações que nem imaginam como isso se dava, né, a importância do cinema, que tinha vários cinemas na cidade, a cidade era bem servida, e depois ficou muito tempo sem cinema. Interessante pensar que agora passou a ter, com shopping, então a cidade chegou a ficar um tempo sem. Né? Depois Crônicas e Notas, a imprensa burguense 13 de maio, depois Histórias Desveladas, os processos crimes como fonte histórica. Isso. Tem processo crime homossexual aqui também relatado nesse livro, professor? Neste não, mas provavelmente deva ter, porque aí uma outra questão interessante. Que a cidade apaga, né? Exatamente. Mas os processos crimes, por exemplo, o jornal, ele vai fazer as suas versões, mas quando se trata, por exemplo, de depoimentos, então por isso que a fonte jurídica ela é muito interessante. Então, aí é também uma demonstração de como se pode usar outras fontes. Porque a fonte jurídica... Vocês foram beber direto nos processos? Direto nos processos. É um texto muito bem feito. Porque o jornal, com certeza, ele cuida de quem ele fala ali, né? Exatamente. Com certeza, não é, da fidalguia nós não temos grandes relatos de crises, porque provavelmente não existiram, né? Sim. Ou então não foi interessante que se falasse delas. Memória das práticas educativas durante o primeiro governo Vargas na cidade de Novo Hamburgo e políticas públicas em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, quando a confiança faz a diferença. Esse livro não está à venda, né, professor? Não está à venda. Ele agora, a partir de janeiro ou fevereiro, ele sai publicado em e-book e aí vai ser acessado livremente, certo? Vai ser gratuito. É uma contribuição, digamos, é um retorno da universidade à comunidade. Não faz mais do que deveria fazer, é obrigação nossa retribuir e mostrar o que nós estamos fazendo, porque não adianta fazer um trabalho de história só para o historiador ler. Tá certo. Entende? A história ela tem que ser divulgada. Vocês que trabalham com comunicação sabem disso. O problema da ciência é que muitas vezes ela fica restrita demais. Prazer conversar contigo, seja sempre muito bem-vindo, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Histórias de Novo Hamburgo, 90 anos, com D. Luiz Antônio Gluger Maronés, professor da nossa Universidade FEVALE. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede de comunidade de televisão.